Você deve ter acompanhado a história da jovem Jéssica, de 22 anos, que acabou tirando a própria vida por conta de fofocas na internet divulgada por esse perfil chamado Choquei nas redes sociais. Esse perfil conta com mais de 20 milhões de seguidores. Ele é especializado em criar fofocas e casos na internet, ou seja, em falar mal da vida alheia. Dessa vez a vítima foi essa jovem, Jéssica, de Minas Gerais. 3 dias antes dela tirar a própria vida, a sua mãe fez um vídeo implorando para que as pessoas parassem de liberar palavras de ódio contra ela. Estou aqui em primeiro lugar como uma mãe, entendeu? Como uma mãe, né, que está passando por uma situação difícil com a sua filha, né? Porque publicaram uma mentira, entendeu? Uma mentira mesmo. A minha filha, ela sofre de uma depressão muito séria, muito grave, já tentou. Com hoje, a 4ª vez suicidar. Então, eu estou aqui como mãe, pedindo para vocês, pelo amor de Deus, gente, para de postar isso, para de postar uma coisa, porque a minha filha nem redes sociais ela tem. Não é fácil você chegar em casa, você tá com a sua filha com o pescoço cortado, machucado, ou com os pulsos machucados, com os pulsos cortados, e você tem que sair correndo com a sua filha. Bem, isso é lamentável. Isso deixa claro o poder que a nossa língua tem. Ela pode salvar uma vida ou tirar uma vida. Isso não é balela de pregador. É a própria Bíblia quem diz isso. Tiago, capítulo 3, verso 5, diz assim: é isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Ou seja, assim como uma pequena chama pode incendiar uma floresta inteira, a língua, mesmo sendo um órgão pequeno, pode trazer grandes destruições. Por isso, irmãos, devemos pensar não uma, não 2, não 10, mas milhares de vezes antes de pronunciar uma palavra maldita, antes de falar mal da vida de alguém. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós estamos certos. Sim, nós estamos na razão. O mal que nós estamos falando da pessoa não é uma mentira, é uma verdade. E por ser verdade, pensamos ter o direito de falar mal da vida dela. Por isso, inclusive, que gostamos de usar aquela famosa frase: não estou falando mal, só estou falando a verdade. Ou senão, não é julgando, mas a verdade tem que ser dita. Então, simplesmente por ser verdadeiro o fato, nos sentimos no direito de poder sim falar mal e destruir a reputação e a imagem daquela pessoa. E isso é um grande engano. Porque uma vez que falamos mal de alguém, nós criamos um inferno no coração da pessoa que nos ouve. E agora não será apenas nós, mas aquele que nos ouviu falar mal também irá pensar mal daquela pessoa. Percebe que a língua, mesmo sendo pequena, vai espalhando o fogo do inferno no coração de diversas pessoas? E nós não temos a capacidade de medir, de controlar onde isso irá acabar. Da mesma forma que não podemos controlar o fogo em uma floresta quando ele começa, você já viu os vídeos, né? Vem helicópteros começam a jogar água, mas não conseguem conter as chamas do fogo. Assim também, a partir do momento que falamos mal de alguém, nós não podemos mais controlar. Porque aquela pessoa que nos ouviu não vai guardar para ela. Ela vai chegar em casa, se é o marido, ele vai contar para sua esposa, que por sua vez contará para sua vizinha, que também contará para o seu marido, que contará para o seu colega de trabalho. Daqui a pouco, todo mundo está pensando mal daquela pessoa. Por quê? Porque a língua é pequena como uma chama, mas poderosa para fazer se alastrar o fogo do inferno nos corações e fazer muita gente pensar mal de uma só. Tiago capítulo 3, versículo de 8 em diante, onde diz assim: que a língua está cheia de um veneno mortal. Com ela
bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Por acaso jorra água amarga e água doce de uma mesma fonte? É claro que não. Percebe? Não faz sentido. Ou uma fonte jorra água doce, ou ela jorra água amarga. Então não faz sentido da nossa boca sair bênção e maldição. Com a boca nós dizemos, Senhor, eu te amo. E com a mesma língua nós amaldiçoamos o nosso irmão, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, falando mal dele, depreciando ele, diminuindo a imagem, a reputação dele diante dos outros. Não faz sentido. O nosso coração, se ele jorra a água doce, que é o amor, que é a presença de Deus, ele louva e engrandece a Deus e bendiz a Deus, e também bendiz as pessoas. Deseja o bem para as pessoas. Ah, mas ela é mal, ela não merece, ok. Mas eu vou abençoar, eu vou pedir para Deus abençoar e transformar ela para que ela fique boa então, para salvar ela. Assim o nosso coração terá uma fonte só. Olha que interessante. Imagine que alguém chegue até você, que é pai, mãe, e diz assim, olha, você é legal, você é top, eu gosto muito de você, você é um exemplo para mim. Mas o seu filho é um perverso. Eu odeio o seu filho. O seu filho não presta, eu quero que ele morra. Vai adiantar? Desse mesmo coração que proferiu bênção para você que é pai, proferiu maldição para o seu filho? Você vai gostar de ouvir isso? Deus também. Deus também não se agrada de nos ouvir falando bem dele, bendizendo o nome dele, dizendo que o amamos, e ao mesmo tempo falando mal, criticando, depreciando as pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Deus não quer que falemos mal de nenhum dos seus filhos, pois ele toma a dor para ele mesmo. Queremos ter uma comunhão verdadeira com Deus? Então bendizemos a Deus e bendizemos os outros. Lembra o que Jesus disse no Sermão do Monte? Orai pelos que vos perseguem, amai aqueles que vos odeiam e abençoai aqueles que vos maldizem. Esse é o nosso Jesus, que nos ensina a amar verdadeiramente a Deus e o próximo, sabendo que só esse coração, de fato, está com a presença de Cristo dentro dele. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você curta ele aqui embaixo, pois quanto mais curtidas, mais o YouTube irá sugerir para outras pessoas. Compartilhe ele no seu WhatsApp e se ainda não é inscrito, vem aqui embaixo e com apenas um clique se inscreva, nos dando assim essa força para continuar divulgando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e seja um canal de bênção por onde você passar.